Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Toda a honra seja dada ao Cordeiro de Deus, por até aqui ter nos sustentado, amém? E eu estou honrado de estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Ailton, pela lembrança. Faz quantos anos? Uns 10 anos? Menos? Acho que foi uns 10 anos por aí. Estamos ficando velho, hein? Nossa, estou quase aposentando já. Muito tempo. Ele falou que no ventre da minha mãe eu já ia para Tuiuti ouvir o Manuel de Melo. Eu tenho 58 anos de idade, 59 de Brasil para Cristo. Então é muita coisa. Ele começou a contar a história aqui. Nossa, se for contar a história aqui, eu com 9 anos de idade eu era vice-líder dos jovens de Guaianazes. 9 anos de idade, gente. Hoje tem um monte de marmanja que não quer fazer nem a obra de Deus. Um monte de homem mole, não quer fazer nada. As mulheres tomando... Não, deixa que Deus vai te catar depois, não é isso que eu quero falar. Não. Obrigado por essa oportunidade. E quando eu fui convidado, aí eu acho que eu até mandei uma mensagem, né? Falei, vou dar uma verificada. Acho que foi isso que eu falei, né? Porque eu tenho, nos últimos anos, de uns 5 anos para cá, Deus tem colocado no meu coração para falar alguns nãos. Por mês eu falo uns 30 nãos. Porque nós temos igreja e temos família. E a gente tem que se preocupar com a nossa igreja e com a nossa família. E muitas vezes a gente quer fazer tudo que as pessoas querem que a gente faça e muitas vezes a gente não consegue cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas quando o pastor Ailton falou, eu falei, eu sei que dá para ir, eu já vou dar o ok, eu vou lá. E é bem complicado que amanhã eu vou estar atendendo o Roger, lá em Mogi, 9 horas da manhã, amanhã eu estou pregando também lá para obreiros. Amanhã é para obreiro, então eu gosto de pregar para obreiro, porque obreiro dá para você dar. Não, obreiro dá para você bater forte. Apesar do que Deus tem para você também hoje, não é miojo não, viu? Eu particularmente não gosto de miojo, eu até como. Eu gosto de mocotó, de feijoada. Ó, deu risada ali, ó. Fiquei contente de ver você no teclado. Fazia tempo que eu não te via, né? 10 anos, não? Era pequenininho, né? Tá tocando bem, hein? Tá. Passou minhoca nos dedos para ficar mole, né? Tá. Eu pedi permissão para o pastor Ailton, porque Deus me colocou num projeto, gente, já faz... Acho que vai fazer 10 anos agora que eu estou nesse projeto. E ele falou que eu sou formado em advogado. Sim, eu advoguei por volta de uns 20 anos, advogando, e Deus pediu para eu parar de advogar e ficar só na obra. E para quem tinha um padrão de advogado e viver só de obra, talvez você não imagina. Eu hoje na obra eu não tiro 10% se eu tivesse advogando. E Deus, ele falou, não, você vai parar porque quem vai cuidar de você sou eu. E eu parei. Peguei o escritório, falei com a minha sócia, e ainda bem que logo depois minha filha Andressa se formou e ela ficou lá no meu lugar. E depois de 2 anos, Deus colocou um projeto no meu coração, e esse projeto ardeu tão forte. Eu fui orar com a minha esposa, foi confirmado, e eu pedi a bênção do pastor Luiz Fernandes Bergamin, que é o nosso pastor. Falei, pastor, Deus colocou esse projeto na minha mão e eu quero a tua bênção. Ele falou, eu vou abençoar porque é você, eu conheço você. Porque nós já tivemos vários problemas aqui em São Paulo e no Brasil por causa desse projeto. Que é um projeto que abençoa muitas pessoas, mas é um projeto que a gente tem que saber com quem a gente faz. Pastor, que projeto é esse? De levar pessoas para Israel. Eu levo todo ano pessoas para Israel. Deus me deu essa missão de realizar esses sonhos de pastores, obreiros. De 9, 10 anos para cá, eu já fui 15 vezes para Israel. Já tive a felicidade de levar mais de 500 pessoas, mais de 500 pastores, obreiros. E nós temos um projeto muito lindo. Você que
Talvez tenha vontade de conhecer Israel, conhecer o Egito, conhecer Turquia, 7 igrejas do Apocalipse. Nós temos um amplo conhecimento já em tudo isso. Nós estamos nessa agência há 10 anos. E no final você pode conversar comigo, tá? Eu sei que tem gente que é medroso. Quem é que é medroso? Diz amém. Tá, então Deus vai te catar, viu? Ai, pastor, porque a primeira pergunta, quando fala de Israel, e as bombas? Meu irmão, eu fui de bar de guerra, passava bomba aqui, mas não caía aqui, porque só morre na véspera. Peru. É ou não é? Se for o seu dia para morrer, você vai estar lá ou vai estar aqui, você vai morrer. Eu prefiro andar em Israel com bomba do que andar em São Paulo sem bomba, que é bem mais seguro. Mas nós só vamos viajar se não tiver perigo nenhum. A gente não leva ninguém se tiver com bomba, se tiver guerra, a gente não leva ninguém. Então, se você estiver interessado em saber, dá para começar a pagar R$250 por mês. Já precisou ir para Israel pagando R$250 por mês? Tá? E a gente tem projeto bom para pastor. Eu consigo um projeto bom para o senhor ir de graça. Gente, eu já levei minha esposa, já levei meu filho, já levei minha sogra, já levei meu sogro. Tudo debaixo desse projeto. Se o pastor abraçar e a igreja abraçar, o pastor vai de graça. Antigamente, as 2 primeiras vezes que eu fui, eu paguei. E agora eu recebo para ir. Então eu quero colocar essa bênção aqui na região de vocês. Acho que a melhor coisa que tem é você pregar a Bíblia e saber que você andou naquele lugar. Muitas vezes a gente ouve as pessoas pregando, a gente fala, nossa, mas isso aí não é verdade não. Não é assim não. Tá, então você quiser, eu estou com material aí no carro, depois a gente deixa com você, você vai pensar, você vai orar. Apesar que Israel não é oração, Israel é fé e coragem para ir. Porque não é dinheiro. Quem tem dinheiro não vai. Quem não tem, vai. Tá bom? Amém? Feche seus olhos. Cadê? Vai lá. Vamos trabalhar, lógico. Que a moleza toma sopa de minhoca. Feche seus olhos, nós vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Eu preciso continuar ouvindo a Tua voz. Eu preciso continuar ouvindo o Teu Espírito. Trabalha no nosso meio. Trabalhe em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Quem está feliz, diz amém. Vou contar um segredo para vocês, posso? Você vai guardar? Ou você é fofoqueiro? Quem gosta de ouvir fofoca, faz assim. Olha lá, levanta a mão lá, tem uns fofoqueiros lá atrás, gente. Gente, que lugar é esse que faz frio assim? Eu coloquei uma camisa. Eu ia vir de camisa, que lá em Itaquera, eu estou morando em Itaquera, está muito quente. Eu falei, não, uma camisa... Aí eu coloquei uma camiseta, que eu estou aqui por baixo. Aí eu vim de camiseta. Eu falei, não, é um negócio mais assim, eu vou de camiseta. Eu falei, não, vou colocar uma brusinha só para... Gente do céu! Você dá risada, né? Quando eu saí do carro ali, eu falei, não tem alguma coisa errada, eu estou em São Paulo. Apesar que na Turquia, eu já fui para a Turquia algumas vezes, ver as 7 igrejas, eu já peguei lá menos 15 graus. Você aguentaria, irmã, menos 15 graus? É o marido? Nem um maridão dando um abraçadão assim, né? Aguenta nada. Eu senti frio. Abra a tua Bíblia. Você está tocando? Manda colocar um pouquinho aqui no retorno para mim. Isaías 61. O pastor me deu um tempo bom e eu vou fazer de tudo para ficar no tempo que ele me deu, tá? Quem me conhece sabe que eu sou chato para horário, gente. Eu sou muito chato para horário. Mas nós vamos tentar fazer tudo dentro do horário. E depois eu quero orar por você. Quem quer oração nessa noite faz assim. Nossa, só metade da igreja para cá. Quem quer oração faz assim. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Você pode repetir isso de novo? 1, 2, 3.
Só isso. Gente, eu preguei, acho que uma vez nesse período, nessa série, semana que vocês fazem aqui do Coração Abrasado. E eu estava orando porque eu sei do tamanho que é esse trabalho. A primeira vez que eu preguei, eu ouvi o tamanho do que Deus faz através desse trabalho. Como eu falei, nós estamos na obra desde pequeno, a gente anda em alguns lugares, fora do Brasil, dentro do Brasil, e a gente sente quando Deus ele tem um trabalho específico numa igreja. Um trabalho rema que vai fazer aquele povo, principalmente alguns que estão fora da visão, entrar dentro da visão. E quando eu olho para esse trabalho e estava orando para que Deus colocasse uma palavra, Deus caiu tantos versículos dentro do meu coração, tantos textos da Bíblia, Atos dos Apóstolos, Lucas, Jeremias, Neemias, Moisés, um monte de coisa. Mas quando eu li esse pedaço, esse trecho, essa parte A de Isaías 61, que ele com alta voz proclama que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, eu parei aqui. Porque a certeza que ele declara é uma certeza que vem impactar quem está lendo e quem está ouvindo. Quando a gente sabe de onde Isaías saiu, como foi o ministério de Isaías, como ele se levantou, como pessoas olhavam para ele e ele se sentia que não, talvez daria certo. Porque tem momento do nosso caminhar que a gente olha e fala, não vai dar certo. Tem momento da nossa jornada que a gente começa a olhar para a situação e a gente tem certeza que não vai dar certo. Se você estudar o livro de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele está nessa dúvida, nessa indiferença, se ele é mesmo o escolhido, se ele não é o escolhido, se ele tem o chamado, se ele não tem o chamado. E é muito preocupante quando nós estamos dentro de uma igreja, quando tem pessoas dentro de igreja que ainda não tem a certeza daquilo que Deus quer fazer com ele e por ele. E eu tenho visto muitas pessoas passando dificuldades espirituais dentro da igreja, passando fome dentro da igreja, porque ainda tem um ponto de interrogação na mente dele: será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu já sou batizado com o Espírito Santo? Será que eu já tenho dons? Será que eu não tenho dons? Lá na nossa igreja, Deus tem colocado algumas coisas para nós mudarmos. Nós temos mudado muitas coisas na igreja: liturgia, modo de dirigir culto, modo de pregar, modo de ver. E há 3, 4 anos atrás nós fizemos um ano só falando sobre os ministérios da igreja, para cada um descobrir qual é o seu ministério, para ninguém ter dúvida daquilo que Deus chamou. Desde as crianças até na escola bíblica foi começando a ensinar sobre os ministérios: quem é apóstolo, quem é profeta, quem é doutor, quem é pastor, quem é mestre. E nós começamos a ver que quando as pessoas começaram a entender, o negócio começou a mudar. Aí eu fui descobrir algo que eu já tinha dentro de mim, que foi chamado muito a atenção nesse período de estudo. Porque muitas pessoas não entendem: nossa, por que aquela pessoa é daquele jeito? Porque talvez o chamado dele é daquele jeito. Por que a pessoa ela tem tal atitude? Por exemplo, eu fui descobrir muito quem eu era, pastor Ailton, depois que o meu filho André nasceu. Eu tenho um filho, André, 24 anos, ele é autista, tem algumas dificuldades.
e contratar dele no psicólogo, no psiquiatra que está passando por tudo isso. No decorrer dos anos eu fui descobrir junto que eu também sou um autista. E aí a gente começa a descobrir algumas coisas e saber quem nós somos e quem nós não somos. E nesse interim de ano, que foi uns 4 anos atrás, só estudando sobre os ministérios, Deus começou a levantar algo muito forte no meu coração, falando: olha, eu te chamei para ser profeta na terra. E aí eu descobri que lá na igreja eu não sou pastor. Lá na igreja quem é pastor é minha esposa. Porque ela gosta de sentar, gosta de conversar, passar a mão na cabeça, aconselhar. Eu não, eu já venho com a espada e passo numa orelha. Porque profeta é assim, não tem dó. Arruma a tua casa que você vai morrer e acabou. E aí até a igreja foi vendo, nossa, por isso que... E quando o Isaías, ele tem essa dúvida toda, aí Deus vai quebrar isso no capítulo 6. Vocês são conhecedores da Bíblia, eu não preciso ficar citando. Ele vai abrir o leque na mente de Isaías no capítulo 6. Quando tem uma dificuldade na vida dele, quando ele vê que talvez a partir daquele momento as coisas iam mudar para melhor, aí começa a ficar pior, porque fala que no ano que morreu o rei Uzias, pastor, um dos melhores reis que tinha na época. Alguns estudiosos falam que Isaías gostava muito dele, e ele gostava de Isaías. E na hora de uma perda, numa hora do luto, numa hora que uma nação toda está chorando, Deus vem se revelar para ele, para mostrar que ele é o escolhido de Deus. Muitas vezes, meu irmão, é na hora da luta, é na hora da perda, na hora do sofrimento, na hora da batalha. Papai está na casa, viu? Ó, tem um crente aqui que falou aleluia, eu vou falar de novo. Papai está na casa, viu? É na hora da luta, na hora do que está doendo, porque tem hora que dói, pastor. Tem hora que a gente fica que nem Isaías, será que, até o capítulo 6, será que sou eu mesmo? Será que eu tenho chamado? Será que o próprio Deus falou que eu ia pregar e as pessoas não iam dar ouvido? E parece que não estão dando ouvido. Aí na hora que morre o rei Uzias, a Bíblia fala que Deus se mostra para ele e fala: eis que vejo, eis que estou vendo a glória do Deus Altíssimo. A gente não entende algumas situações e a gente fica preocupado. Nesse caminhar de evangelho que não é fácil, não é fácil. 59 anos do evangelho, eu não vou mentir para vocês, já pensei algumas vezes em desistir. Já pensei algumas vezes em parar, falei, não tem como, meu irmão. A gente fala, parece que entra no ouvido. Porque mexer com meu pai falava que mexer com o povo é pior do que mexer com o jumento. Porque é difícil. Porque cada um quer achar que ele está na razão. E a Bíblia fala, capítulo 6, que ele viu na hora da morte, na hora da dor, ele viu a glória do Deus Altíssimo. E quando a gente vê a glória do Deus Altíssimo, a gente começa a mudar algumas situações na nossa mente. É por isso que você veio aqui hoje, porque Deus está falando com algumas pessoas aqui, que Ele vai começar a mudar na tua mente, quando você começar a enxergar a glória dEle definitivamente na tua frente. O desespero não pode tirar a nossa fé. Estava pregando em... Nossa, esqueci o nome da cidade. Em Cajati, no final do ano de 2019. Era 30 de novembro de 2019. Estava pregando em Cajati. Preguei sexta, sábado e domingo em Cajati. Acabando o culto domingo, eu mandei uma mensagem para minha filha mais velha, Andressa. Falei, Andressa, está tudo bem aí em casa?
Ela falou: pai, parece que o senhor tem um negócio, né? A gente não queria falar nada. Como é que estava acontecendo? A Tirza passou mal. Eu falei: eu saí da sexta-feira, a Tirza estava bem, como que ela passou mal? Nós levamos para o médico fez os exames, falou que para ir amanhã urgente, 7 horas da manhã, ver os exames. Eu falei: estou saindo de Cajati agora e vou para casa. No outro dia, às 7 horas da manhã, nós fomos no hospital. O médico falou: ela vai ficar internada. Mas por que vai ficar internada? Ela começou a sangrar a gengiva, começou a sair sangue do nariz, uma mancha roxa na perna. Eu falei: Tirza, você bateu essa perna? Não, pai, não bati em lugar nenhum. O médico falou: ela vai ficar internada. Mas por quê? Nós vamos fazer novos exames. Aí minha esposa falou: nós podemos tirar ela daqui e levar para o hospital que a gente tem que ouvir? O médico falou: tira e leva agora. Aí nós ficamos preocupados. Pegamos ela e levamos. Chegou no hospital, viram todos os exames da Tirza, falou: ela vai ficar internada. Mas por quê? Vamos fazer os exames de novo. Isso foi na segunda, terça, quarta-feira. E eles falaram: vamos fazer o exame, mas nós já vamos começar a fazer o tratamento daquilo que a gente pensa que é. A minha esposa falou: vou ficar com ela. Minha esposa ficou de segunda para terça, terça para quarta. Quarta de manhã saiu os resultados. E ela fala: gato, ela me chama de gato, não ficar com ciúmes não. Gato, saiu o resultado da Tirza. Onde você está? Eu falei: estou em casa, vou almoçar. Você está sentado? Eu falei: estou. A nossa filha está com leucemia, câncer no sangue. 23 anos. Casamento marcado. O desespero tomou conta dele. Eu falei: Deus, o que é isso? O que é isso, Deus? Pregando, você está bem? Quarta, minha filha com leucemia no sangue. E muitas vezes, meu irmão, a gente esquece de tudo aquilo que a gente prega e tudo aquilo que a gente crê. Minha esposa falou: olha, eu vou ficar aqui com ela porque o tratamento que eles começaram já foi a quimioterapia. E ela já está fazendo quimioterapia porque os médicos falaram que vão tentar segurar ela para ela não morrer. Passamos dezembro de 2019, dezembro todinho no hospital. A Tirza desceu 5 vezes para o choque, quando desce para o choque porque vai morrer. Não tinha mais plaqueta, não tinha mais nada. O cabelo começou a cair, ela rapou a cabeça, por isso que eu rapei o cabelo. Lá na igreja fizemos um trato, os homens todinho da igreja raparam o cabelo, tudo. Aí todo mundo orando na África, né? Simplificando. Fiquei 15 dias só chorando, não conseguindo visitar ela no hospital. Até que sozinho no quarto chorando, Deus entra dentro do meu quarto. Fala: por que você está chorando? E aquilo que você prega, você não acredita? Ela é minha ou ela é sua? Aí eu falei, mandei uma mensagem, falei: Rô, vou visitar a Tirza hoje. E estou levando a ceia para ela. Porque você vai vir? Dei a ver. Aí quando eu cheguei lá, ela já estava falando: pai, eu vou rapar a cabeça hoje. Porque quando fazia assim, saía. Ela falou: pode rapar. Ela rapou, eu já cheguei em casa também, já rapei, todo mundo rapou. E eu vi o interessante que a melhor coisa que eu fiz foi rapar o cabelo, gente. Não precisa ficar penteando, passando gel, esse negócio de mulher. Não, já era. Aí Deus começou a falar: olha, através desse rapar o cabelo eu vou começar a mostrar para as pessoas aquilo que Deus fez vida toda na tua família e você ficou escondendo. Acho que todo mundo viu essa marca que eu tenho aqui, sim ou não? Quem está vendo? Um dia eu conto esse testemunho que minha mãe, eu dentro da barriga dela, indo para Tuiuti, caiu, bateu a barriga na linha do trem, atravessando o Celso Garcia para Tuiuti, caiu, bateu a barriga e ficou essa marca na minha cabeça. E o médico falou: olha, você tem que ficar em casa quietinho, não pode andar. Ela foi andar e foi para Tuiuti. Ouvi o Manuel de Melo pregando. Porque de segunda-feira todo mundo ia para Tuiuti, não ficava em casa dormindo. Dia de culto não é para ficar em casa dormindo, é para ir para o culto. E bateu a barriga, essa daqui, aí começou a sangrar.
O médico falou, você não pode ter nada, não pode ter febre, não pode sangrar, que você vai perder o filho. Só que quando ela começou a entrar na Tuiuti, quando ela pôs o pé, o missionário Manuel de Melo estava orando, o missionário de Melo falou, para. O diabo está querendo matar uma criança que está no ventre da mãe. Não vai matar, nós vamos orar e essa criança vai viver. Pastor Ailton sabe, Santa Terezinha, o Ovinho, que era a igreja lá de baixo, que o pastor Jovino, que foi para a glória essa semana, dirigia. Minha mãe lá era também dirigente de oração. Ela teve minha irmã, o médico falou, você não pode ter mais filho. Aí dirigindo a oração lá na Vila Santa Terezinha, que eu sou pastor hoje, 22 anos, a profeta chegou e falou, olha, você vai ter um filho, esse filho vai crescer, vai ser pastor. Falou, não posso ter filho. O médico falou que não vai ter filho. Muitas pessoas falam, aborta. Ela falou, não vou abortar. Só porque todo mundo falou aborto, porque o diabo queria que abortasse, porque ele já queria matar, e eu no ventre da mãe. Mas no ventre da mãe ninguém mata aquele que é prometido. Ei, eu estou profetizando para algumas pessoas aqui que ninguém mata aquele que é prometido. Tem um crente que é para receber essa profecia, levanta a tua mão e receba. Ninguém mata aquilo que é prometido. E eu estou aqui. Então por isso, aí a Tisa, vamos voltar para a Tisa, depois eu volto para o meu, depois eu volto para Isaías, porque o tempo é curto. Estou falando aquilo que Deus está mandando falar para você. Fui visitar a Tirza. Nós estamos em Isaías capítulo. Eu estou com um sermão aqui, tudo pronto, gente. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está tudo prontinho, ó. Tudo rabiscado, tudo. Mas não sei se vou falar. Porque tem gente que fala, pastor, está enrolando. Estou enrolando não, está aqui, ó. Você, bisteca cebolada, está aqui, ó. Aí vou visitar a Tisa, pastor. Vou dar ceia. Quando eu entro no quarto, eu olho assim, o leito que ela estava deitada. Eu olho no leito 3. Pai, Filho, Espírito Santo. Falei, tem alguma coisa aí. Oi, Tisa, o papai veio dar ceia, tal. Pai, passou alguns dias, a médica falou, nós vamos ter que levar a Tisa. Ela estava no 9º andar, vamos ter que levar a Tisa para o 10º andar. A Tisa, pai, não deixe eles levar para o 10º andar, porque o 10º andar eles levam para morrer. Não me deixa ir para o 10º andar, mas não teve como. Ela foi para o 10º andar. E eu fui visitar ela no 10º andar. Já estava você em cima de uma promessa. Você viu a glória de Deus, você não vai. Isaías, ele viu a glória de Deus. Aí eu vou visitar ela no 10º andar. Chego lá, ela bem ruizinha, com um monte de coisa, muito aparelho. Aí eu olho para o leito 7. Perfeição de Deus. Eu falei, minha filha não vai morrer, tem coisa aí atrás desse negócio aí. Ela ficou 10 dias no 10º andar. Aí a médica falou, não, ela deu uma melhoradinha, não vamos voltar para o 9º, não, porque o 9º, vamos descer ela para o 8º, que é um lugar mais calmo, onde fica as que dão parto. Vamos deixar ela ali quietinha. Vamos. Ela foi para o 8º, aí eu fui visitá-la. Aí a primeira coisa que eu entrei, eu olhei o quê? O leito. Ela estava no leito 66. Quantos livros tem a Bíblia? Falei, Jesus. 25 de dezembro, internada, dia 30 de dezembro, a médica falou, olha, leva ela para casa para passar com vocês no final do ano, tá bom? Mas dia 6 vocês voltam que ela vai ficar internada, mas não sei quanto tempo. Aí fomos para casa, levei ela para Itanhaém, churrasco e tal. Voltamos dia 6, ficou mais alguns dias internado. Acho que ela ficou mais uns 20 e poucos dias, não me lembro. Aí a médica falou, eu vou fazer um exame na Tirza. Vocês autorizam, pai? Eu falei, nós vamos tirar um líquido da espinha dela. E vamos ver como que está esse negócio aí. Eu falei, tá bom. Daqui, ela vai ficar internada, daqui 3 dias vocês voltam, pai, para ver o resultado. Eu falei, tá bom. Tirou. 3 dias nós voltamos lá. A médica pega o exame, olha. Ela fica assustada. A médica fica assustada. A médica fica assustada. A médica fica assustada. Falou, Tirza, eu não sei o que aconteceu, mas você não tem mais leucemia.
você não tem mais leucemia. Vai continuar o tratamento, que é 2 anos de tratamento, mas você não tem mais, Tisa. Aí eu fui fazer a conta do dia que ela foi internada, o dia que saiu o negócio da espinha dela, o líquido. Sabe quantos dias deu, gente? 66 dias. Isaías, ele vem falando assim, ó, tem um Messias que tem uma característica, e o próprio Jesus, ele citou esse versículo aqui, em Lucas. O Messias, ele tem uma característica principal, que ele tem o Espírito Santo dentro dele, o Espírito de Deus. E quando Isaías, ele começa a narrar essa unção que Deus colocou nele, porque ele fala, porque o Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Aquele homem com dúvida do capítulo 6, porque você sabe que capítulo 1 ao capítulo 40 de Isaías é capítulo de julgamento. De 1 ao 40, Deus, ele quer julgar, Deus, ele quer colocar em julgamento, mas do 41 ao último, Deus já vem com resgate, com salvação, com libertação, levantando o astral do povo de Israel. Aí ele fala aqui, eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus está sobre isso. Sabe por quê? Porque foi Deus que me ungiu. O que me chama a atenção aqui nesse capítulo 21, é a certeza que Isaías tem, que Deus ungiu ele. Ei, você entrou aqui nessa noite, eu vou falar de novo, você tem que ter a certeza que você é um escolhido, você é um ungido, você é um homem, uma mulher cheio da unção do Espírito Santo, para esse coração começar a sair brasa, sair fogo, e começar a contagiar essa cidade, contagiar esse... Ei, eu vim aqui profetizar para você, abre o teu coração, abre a tua boca, porque você é escolhido de Deus. Pega o seu dedo de profeta, esse aqui, vira para o teu irmão e fala, comece a glorificar o nome de Jesus, porque Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele tem um propósito na tua vida. Você não está aqui apenas para passar tempo, você está aqui porque você foi chamado por Ele. Eu não vou falar porque não vai dar tempo. Essas profecias finais de Isaías, essa consolação que o Espírito Santo coloca no coração dele, que o profeta, ele começa a abrir a boca. Quando você vai ver lá no capítulo 49, ele estava tão cheio de Deus. Eu posso mexer aqui, pastor? Posso mesmo? Senão eu chuto tudo para aí. Ele estava tão cheio do Espírito Santo, que a capítulo 49 falou, é o seguinte, eu preciso gritar para a ilha ouvir, para o povo ouvir, eu preciso dar grito. Ele fala, ouve, ó ilhas, ouve, ó terra. Eu fui chamado no ventre da minha mãe. A certeza dele era tão grande que ele começou a gritar para aqueles que não acreditavam. Sabe por quê? Porque tem gente ainda que não acredita no teu ministério. Tem gente que não acredita que você se converteu, que você é liberto. Tem gente desconfiada. Sabe que tem gente desconfiada da gente até hoje, pastor? Não adianta você ter 59 de Brasil para Cristo, e tem gente que já fica desconfiada. Mas será que é de Deus? Não é de Deus? Será que tem isso? Será que não tem isso? Será que não é menininho? Não, não. Tem gente que ainda desconfia. Ele falou, não, eu vou gritar, porque o meu nome foi citado desde o ventre da minha mãe. E olha o que Isaías fala no capítulo, e ele colocou uma espada na minha boca. Vou colocar e falar de novo. Aquele que tem uma unção, é ungido de Deus, ele tem espada na boca, não tem canivete, ele tem espada na boca. Ele tem a certeza. Qual que é o teu nome, meu filho? Luiz, você tem que ter certeza de quem você é. O mundo não pode vir colocar na tua cabeça algumas coisas para tirar a certeza de quem você é. Se você é amado, não é amado. Se você é reconhecido, não é reconhecido. Você não pode ficar ouvindo algumas coisas que o mundo fala, que pessoas falam. Ah, ali tem pessoas que é contra você, tem pessoas que não gostam de você. Deus manda te dizer, você é amado.
Ele te aceita do jeito que você é. Só tem que ter o coração abrasado, amor daquilo que faz, amor daquilo que tem, amor daquilo que Deus colocou na tua boca. Sabe por quê? Porque Deus manda te dizer que desde o ventre da tua mãe, quando teve aquele problema, Ele já tinha te chamado e te escolhido e falou: não, Ele é meu. E porque Ele é meu, muitas pessoas não querem acreditar. Eu vim aqui profetizar para algumas pessoas, falando: levanta a tua cabeça, que quando você começar a sentir e ver a glória de Deus, muitas coisas vão acontecer na tua vida. As boas novas de salvação que Isaías começa a falar aqui, quando ele começa a falar que tem um Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu. Tem 10 razões, nós não vamos entrar nessas 10 razões, que não tem como. Tem 10 razões aqui porque Deus ungiu Isaías. Tem 10 características, 10 coisas que ele tinha que fazer depois que o Espírito Santo entrou dentro dele, depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Porque antes do Pentecostes o Espírito Santo vinha sobre, depois do Pentecostes o Espírito Santo não vem sobre, o Espírito Santo entra. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus? Só que ele fala que o Espírito do Senhor está sobre ele. Quem é esse Espírito do Senhor? Como que o Espírito, só vou dar uma pincelada e vou orar para vocês. Sim, é isso aí. Como que a gente vê o Espírito Santo, a simbologia do Espírito Santo na Bíblia? Aquilo que o Espírito Santo simboliza dentro da Bíblia e vem como símbolo, e algumas coisas, é isso que nós precisamos ter quando nós temos o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo na Bíblia é conhecido como água, água viva que não se contamina, que não se mistura. Eu preguei esses dias na igreja e lá eu sou forte. Lá, se fosse para ficar todo mundo que passou para aquela igreja, era para me ter uns 1.500 membros. Mas tem gente que não aguenta, gente. Esse dia eu encontrei uma igreja no mercado. A irmã olhou assim para mim: irmã, tá... ai pastor, me perdoa. Eu falei: por que perdoa? Eu não fui mais lá. Eu falei: por que eu só não fui mais na igreja? Ai pastor, que eu queria ir para uma igreja mais light. Está com uma igreja que tem o pastor magro, é isso? Eu não entendi porque ela falou que queria ir para uma igreja mais light. Mas depois o Espírito Santo falou: uma igreja que não fala sobre pecado, que só fala tomar a chave do carro, tomar a chave da casa, toma a benção aqui, toma a benção ali. Isso é a igreja light, que está lotada por aí. São Paulo, lá Itaquera, está lotado. Eu fui pregar num Brasil para Cristo. Sabe que eu sentei do lado, o pastor chegou e falou: pastor, eu te conheço. Eu falei: então por que você me chamou? Mas fala um favor, não fala sobre o pecado aqui não. Porque o prefeito está aí com a mulher dele, não prestou. Deus revelou a vida do prefeito todinho para mim. Eu cheguei no ouvido dele e entreguei tudo. Caiu no chão, chorou. Meu irmão, Isaías fala: olha, o Espírito Santo está sobre mim, é como água viva para limpar. Nós somos chamados para limpar esse mundo da podridão. Quando o coração começa a pegar fogo, você não vai conseguir ficar conectado ou ligado com o pecado. Não tem como falar que tem o Espírito Santo e o coração é sujo. Que Espírito Santo é esse que não mostra quando você está pecando, quando você está falando palavrão, quando você está mentindo, quando você está enganando, quando você está fornicando, quando você está prostituindo? Que Espírito Santo é esse que mora dentro de uma pessoa e essa pessoa não consegue enxergar que está errada? Eu sabia que não ia ter glória a Deus, não tem problema não. Então, a primeira característica que eu quero mostrar aqui é que o Espírito Santo ele vem como água para limpar. As pessoas têm que olhar para nós, que nem aquela mulher falou para o marido: olha, aquele que está passando ali é um homem de Deus, aquela que está passando ali é uma mulher de Deus. Como que as pessoas têm nos conhecido onde a gente mora, no nosso serviço, no nosso estudo. Por isso que nós vamos sair daqui dessa semana de coração pegando fogo, sabendo: não, eu vou fazer o melhor, porque eu fui ungido por Deus. O Espírito Santo me ungiu, eu sou ungido, eu sou diferente. Outra coisa que o Espírito Santo é conhecido na Bíblia como óleo, azeite consagrado.
Você lembra do capítulo 3, você que está lendo Atos, é isso, pastora? Está lendo Atos? Capítulo 3 de Atos começa como? Não cola não. Como começa o capítulo 3 de Atos da Apóstolo? Você colocou aí, ó. Ah, se eu tivesse na minha igreja. Uau. Não, lá foi. Esse dia eu falei uma coisa, o irmão do lado do pregador falou errado, eu taquei a Bíblia. Eu falei, o que você falou, meu irmão? Pedro e João subindo ao templo para oração. Eles tinham saído da onde? Capítulo 2. Cenáculo, onde vocês vão entrar comigo. Nós vamos lá para Israel. Nós vamos entrar dentro do cenáculo. Vou só contar um negocinho. Última vez que nós fomos agora para Israel, o ano passado, nós fomos com uma guia, a guia é meio chata. Eu até falei, não quero mais que essa guia não. Nós em 27, 28 pessoas, tudo pentecostal, pastor. Ela falou, nós vamos entrar no cenáculo, mas vocês entram quietinho, não faz barulho, porque tem outro grupo lá dentro. Meu irmão, já viu o pentecostal entrar no cenáculo? Foi pôr o pé dentro do cenáculo, eu falar para o povo, gente, nós estamos dentro do cenáculo. Foi começar a sapatear, pular, glorificar, línguas estranhas, profetizar. A guia só fez assim, meu Deus, eu falei, fica quieto aí, guia, deixa o povo. Eles tinham saído do cenáculo, eles estavam indo para o templo orar. Estavam cheios, mas queriam mais. Eles estavam cheios, mas queriam mais. Por quê? Eles estavam cheios de óleo. Ele estava saindo consagrado, estava pingando óleo, mas falou, não, eu vou até o templo para orar. E no meio do caminho ele encontra um homem, ele fala para o homem, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho que é, eu estou cheio do azeite, eu estou pingando óleo, eu vou entrar aqui e vou falar, eu não tenho nada, mas levanta e anda. Sabe o que falta nos dias de hoje? É crente ser cheio da unção do Espírito Santo, é crente pingar óleo, é crente ser cheio da glória de Deus Altíssimo. Outro símbolo, eu não vou entrar nas 10 razões, só vou ficar aqui no símbolo. Outro símbolo do Espírito Santo, fogo. Gente, fogo é para purificação. Você lembra de uma passagem que Jesus ele começa a falar com seus discípulos sobre o dia do Senhor, sobre a volta do Senhor, começa a ensinar os discípulos, depois ele começa a falar de roupa rasgada, roupa costurada, aí depois ele começa a falar em odre velho, vinho novo. Quem já ouviu essa mensagem? Faz assim. Não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Não tem. Porque o odre não vai aguentar, e o odre vai começar a estourar, rachar, e vai vazar todo o vinho novo. Vinho novo simboliza avivamento. Vinho novo significa avivamento, presença do próprio Deus. Se cai vinho novo em odres velho, o avivamento é abortado. Tem pessoas que até recebem a unção, mas ainda é odre velho. Mas aí eu fui pesquisar, odre velho pode se tornar odre novo. Ele pode ter uma regeneração, uma transformação, aquilo que era velho se tornar novo. Esse que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram, pode ter uma transformação. E uma das transformações do odre velho para o odre novo, ele precisa primeiro passar pela água. Pega o odre velho, coloca dentro da água, dá um banho dele por dentro e por fora. Segundo, passou pela água, coloca na fumaça que sai do fogo, para a fumaça entrar dentro dele, para ele ressecar por dentro. Segundo, ele é banhado no óleo, para o elastano, aquele que dá elasticidade dentro dele e fora começar a trabalhar. Terceiro, quarto, depois do elastano, ele é jogado dentro do fogo, para ser queimado. E depois que sai do fogo, ele vai passar pelo azeite, para ser esfregado pelo azeite. Nessa noite Deus está falando, ei, aquele que tem o Espírito Santo, ele tem fogo.
Vira para o teu irmão e fala: tem que sair labareda de fogo da tua boca, tem que sair labareda de fogo dos teus pés. Outro símbolo, vamos já encerrar. Outro símbolo, pomba. O que a pomba é? Simplicidade, pureza. Meu irmão, nós precisamos ter pureza no coração. Pastor Ailton me conhece, a esposa me conhece, 90% de vocês me conhecem. Eu sou meio doido, meio maluco. Eu corro atrás do diabo e mordo o rabo dele, estou nem aí. Uma vez atrás, por isso que eu preciso do Espírito Santo, que eu preciso ser como pomba, simplicidade e pureza, porque tem crente que não tem simplicidade e pureza. Lá na igreja a gente tem costume de cumprimentar, tem alguns que dão um beijo, um abraço. E lá do altar eu fraguei um camarada na minha esposa. O negócio ali está bem estranho. Aí eu falei, gata, eu também chamava ela de gata. Eu senti que ele. Aí eu falei, deixa ele. Irmãos, vamos lá. Aí ele foi lá de novo. No final do que eu chamei, eu falei, seguinte. Você pensa que está abraçando quem? O pastor, eu falei, o pastor nada, eu vi a sua intenção. O senhor me perdoa? Eu falei, sorte que hoje eu vou te perdoar. Porque tem gente dentro da igreja que não é puro, não é simples. Porque ainda não tem o Espírito Santo, é malicioso. E Deus vai te catar. Eu estou falando sério, o Espírito Santo está sobre esse altar. Deus vai te catar. E eu falei para ele, se você não mudar, antes que Deus te catar, eu te cato, viu? Estou fechando a minha Bíblia. Outro, vento, regeneração, limpeza. O Espírito Santo está sobre mim porque me ungiu para pregar boas novas. Só vou ler o último versículo aqui, versículo 6, coloca para mim, para a gente encerrar. Isaías 60, agora você não coloca, né, seu bisteca cebolado? É lá em cima. Eu profetizei para a gente errada. Então não recebe aqui, não, recebe lá em cima. Cadê minha água, gente? Já até perdi. Vamos ler bem alto? 1, 2, 3. Mas vocês serão chamados. Deus, Ele está levantando uma geração forte. Eu e os passados que passaram, meu pai, o pastor Celestino, o pastor Ailton não está nessa geração. A nossa geração foi a geração de Abraão. Teve que sair de casa, ouvir a voz de Deus, sem saber o que ia fazer, acreditando unicamente no que Deus falava, porque naquela época ninguém tinha estudo. Meu pai chamava Jesus de Genésio, mas onde colocava a mão as pessoas eram curadas. Nós éramos geração de Abraão. Só que as nossas gerações hoje, e eu profetizei essa na semana com os meus filhos, a nossa geração dos nossos filhos não são a geração de Abraão, são a geração de Isaac, que são a geração amarrados no altar. Não tem como escapar. Geração amarrado, deixa o versículo 6 lá. Geração amarrados no altar. Não tem como escapar, foi amarrado no altar. Eu lembro quando eu ia ensaiar na igreja, nós chegávamos lá 8 horas da manhã do domingo, embora 10 horas da noite do domingo, meus filhos ficavam deitados e comendo no altar. Nós temos que levantar gerações amarradas no altar, porque serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministro. Por quê? É uma geração que Deus está levantando cheio da unção do poder de Deus. Nós não temos que ficar apenas, eu dei aula de teologia há mais de 22 anos no IBBC.
Só que hoje, pastor, as pessoas estão muito só em cima de teologia, de ensino, mas esqueceram o primordial é ser cheios da unção do Espírito Santo de Deus. Teologia é bom, é ótimo, mas o que vai fazer a diferença é levanta e anda, e levanta e anda, tem que estar cheio da unção do Espírito Santo. Por isso que Isaías fala: eu fui ungido, eu sou ungido por Deus, porque vocês serão chamados. Eu dei o testemunho da Tisa. Vou terminar o meu testemunho, eu vou morar. Posso? Mais 10 minutinhos, pastor? Não morri. O Manuel de Melo orou. Aí passou alguns dias, o bonitão nasceu. Oh, aleluia. Quem falou aleluia aqui? Obrigado pelo aleluia, tá? O bonitão nasceu. Só qual era a promessa para minha mãe? Que ela ia ter um filho homem, porque ela não podia ter, só tinha minha irmã Marta, eu era mulher. Ia ter um filho homem, ia crescer, ia ser alguém na vida, ela ia ver ele ser alguém na vida, ela ia ver o filho pregar no Brasil e fora do Brasil. Só quando eu tinha 7 anos, minha mãe ficou grávida de novo. E ela ficando grávida de novo, comecei a vir as complicações, teve hemorragia, ela morreu. Eu com 7 anos de idade, com todas as promessas que Deus deu, minha mãe, não, fala morreu bem forte, minha mãe, esse é o mais forte que você pode? Minha mãe morreu. E cadê a promessa da profeta que falou que ela ia ver o filho crescer, ser alguém na vida, pregar fora, ser pastor, e ela morre? Todo mundo em casa chorando, eu chorando, meu pai chorando. E naquela época lá, as vizinhas parece que vinha que nem gado, todo mundo para ver o defunto morto. Não sei porque todo mundo quer ver defunto morto. Tá. A casa encheu. Meu pai falou: olha, eu já mandei alguém chamar o pastor Celestino, ele está vindo, porque o médico já fez o atestado. E ele vindo, nós vamos sair para comprar o caixão, porque era feito tudo dentro de casa. 1972. O pastor Celestino chega: ó, pastor, vamos lá comprar, vamos ver o caixão, tal. O pastor Celestino falou: onde que está a irmã Maria? Está ali dentro do quarto. Vamos lá ver como que ela está, tal. E eles entraram dentro do quarto, o pastor Celestino e meu pai, só os dois. Demora meia hora, uma hora e meia, eles não saem. 2 horas mais ou menos eles saem. Ei, entra lá, irmã Maria ressuscitou. Entra lá que a irmã Maria ressuscitou. Quem tem chamado, tem chamado. Quem tem chamado vai ver a glória. Quem tem chamado vai ver um milagre acontecer. Ei, olha aqui, olha aqui. Perdi minha mãe faz 8 anos. Ela foi embora faz 8 anos. Ela viu eu crescer, viu ser advogado, viu eu pregando na Turquia, na África, na Índia, ela viu tudo aquilo que foi profetizado, ela viu. E eu vim aqui falar: Deus vai cumprir todas as promessas que Ele prometeu na tua vida. Coloca o versículo 6 lá de novo, meu amigo. Serão chamados sacerdote. Vira para o teu irmão e fala: levanta a tua cabeça, porque você é um sacerdócio real. Você é nação santa. Você é propriedade exclusiva de Deus. Varão valoroso, Deus é contigo. Fica no dói, daqui a pouco nós vamos. Eu sei que vocês estão indo preparar, vocês não batem em mim não, tá? Tá bom? Vai não? Põe o versículo 7 e você vai ficando em pé. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Pastor, Deus manda dizer que acabou o negócio de vergonha. É dupla honra.
barulho de marreta, eu vejo barulho de caminhão, eu vejo barulho de trabalhadores fazendo. Deus vai colocar algo grande na tua mão e você vai ver o que vai acontecer nesse lugar. Esse dia eu estava pregando, segura um pouquinho, segura. Esse dia eu estava pregando lá na igreja, aí eu falei, para tudo. Não, eu falei lá na igreja, para tudo. Ô Rô é minha esposa. Vê quem é a criança que está chorando. Ela foi lá, não tem criança chorando. Eu falei, vai lá na salinha, tem criança chorando, estou ouvindo um choro de criança. Ela foi lá, não tem criança nenhuma chorando. As pessoas falaram, quem é que está aqui há anos e ainda não teve filho, quer ouvir uma criança chorando no teu braço? Irmã, fez assim. Está lá no braço dela, 2. Pastor, não para de chorar, porque Deus já tinha falado. Tem, como eu estou ouvindo aqui, barulho de caminhão, barulho de marreta, barulho de construção, barulho. Deus vai levantar. Vira para o teu irmão e fala, é dupla honra. Deixa o versículo 7 lá, meu irmão. É dedinho que não para de ficar mexendo aí. Em lugar de afronta, eu estou profetizando para uma igreja viva. Em lugar de afronta, em lugar de afronta, exultarão na herança recebida.